Pessoal, a gente, no início do programa aqui, a gente falou de uma informação do Rafael Felice. Lula e Maduro só devem conversar sobre a eleição se Colômbia e México participarem dessa chamada de ligação. O brasileiro quer presença de outros mediadores à questão venezuelana para atender telefonema de Maduro. A ligação por telefone entre o presidente do Brasil, Lula, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, segue sem confirmação do Itamaraty e do governo brasileiro. Segundo o Felice, nessa reportagem, fontes do Palácio do Planalto apontam que a única possibilidade de Lula atender aos pedidos de Maduro para conversar sobre as eleições venezuelanas seria uma chamada conjunta com México e Colômbia. Os presidentes Lula, López Obrador e Gustavo Petro, da Colômbia, Obrador do México, assinaram a nota conjunta, como a gente já falou aqui, na sexta-feira da semana passada, justamente tratando sobre desse ponto e colocando sob suspeita a eleição da Venezuela. O fato é o seguinte: o governo brasileiro está tentando empurrar com a barriga isso o tempo todo. Quanto mais tempo se ganha ali para o governo brasileiro, parece que é uma estratégia do próprio Palácio do Planalto para tentar se livrar dessa grande encrenca, né, que o Lula e o PT, inclusive, divulgou uma nota em defesa da eleição de Maduro, uma nota desastrosa em defesa da eleição de Maduro, sem encrenca que o PT se meteu, e o presidente Lula é do partido do PT, do Partido dos Trabalhadores. O Celso Amorim deu uma entrevista para Globo News falando que teme por conta da convulsão e da violência na Venezuela. É importante dizer que já são 24 mortos, né? E o governo Maduro, está reprimindo, segundo informações, de forma muito violenta, os protestos. Eu vou chamar agora para conversar o Ariel Calmon. A gente vai tratar de eleições, a Ariel já está aí com a gente vai tratar sobre eleições municipais. Ariel, muito obrigado aqui pela presença, mas antes eu queria te perguntar uma coisa sobre a Venezuela, a partir de uma perspectiva nacional. Até que ponto esse tema ele atrapalha eleitoralmente os candidatos petistas que disputam a eleição agora e, efetivamente, o apoio de Lula? Algumas pessoas dizem que não tem muito, que não se atrapalha, que a esquerda não se atrapalharia muito nessa questão. O fato é o seguinte: a gente sabe que tem uma direita global com determinados assuntos que acabam se energizando, principalmente nas redes sociais, e esse assunto, claro, é um assunto delicado para o governo do PT. Primeiro pelo próprio partido, que divulgou uma nota desastrosa, como eu já disse. Depois o presidente Lula, que foi uma pessoa muito próxima a Chávez e que teve uma relação muito próxima também com Maduro. Começa a se afastar ali no começo do ano em relação à tentativa de invasão da Guiana, que por si só já era um absurdo desse presidente venezuelano. Agora, esse suposto presidente venezuelano, que nada garante que ele ganhou, porque ele não divulga a ata. Mas perguntando a você, você acha que qual é o tamanho do impacto numa eleição municipal, uma eleição que trata de problemas locais, né? Mesmo pensando numa perspectiva de uma campanha em capitais com a população maior, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, por exemplo, e Recife. Vamos colocar aqui algumas das capitais. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Ariel. Eu que agradeço, Léo, olá a você, a toda a audiência da SBT News. Eu acho, Léo, que esse tema ele vai aparecer na campanha. E aí, principalmente para duas localidades específicas, digamos assim. Primeiro, localidades onde há um pleito muito polarizado, então onde o PT faz rivalidade com um outro nome da direita. Então lá, com certeza, esses nomes vão usar
dessa demora de resposta institucional e nacional do governo brasileiro, porque o governo brasileiro tem atuado muito diplomaticamente nesse assunto e evitado falar nacionalmente sobre qual é a posição nacional do governo para esse tema, e uma outra localidade que são regiões principalmente de fronteira, onde essas regiões são mais impactadas pelo fluxo migratório em função da crise na Venezuela. Então eu acho que esses são os dois pontos principais de impacto na eleição. Agora, é um risco muito grande para o PT não ter uma posição clara e não confirmar em definitivo ou se alinhar a uma determinada narrativa, e aí seja ela qual for a adotada, né? A gente viu que o PT fez uma nota, mas o governo brasileiro ainda não emitiu, fora as negociações diplomáticas, uma posição do presidente. Ele evita falar sobre esse assunto nacionalmente. Então, isso é um risco porque lança para os adversários a possibilidade justamente de colocar em pauta esse assunto e confrontar ali os candidatos do PT ou de uma frente mais à esquerda que seja apoiada pelo PT, principalmente em grandes cidades, onde haverá polarização, e em regiões que são muito afetadas por essa crise migratória da Venezuela. Muito bem, Ariel, vamos lá, vamos para as eleições. A gente está fazendo um grande cenarão, vamos dizer assim, né? Um grande cenário sobre as eleições municipais. Já falamos aqui, estamos falando ao longo das últimas semanas sobre algumas capitais. Hoje a gente combinou de falar sobre Curitiba, sobre Maceió, sobre Manaus. Eu queria só destacar uma reportagem aqui do SBT News, se o Tiago conseguir colocar na tela, Tiago, já essa primeira reportagem aí, mostrando o seguinte, o número de candidatos, é uma reportagem da Lara Cussino, né, confirmando aqui que 69 parlamentares do Congresso serão candidatos a prefeituras. A gente já tinha feito um levantamento há mais ou menos umas 3 semanas e tinha falado sobre isso, Ariel, sobre esse ponto, que é o seguinte, vem caindo o número de parlamentares ao longo do tempo, o número de parlamentares que disputam eleições municipais. Por quê? Por conta de um protagonismo no Congresso. Congresso com as emendas, orçamento secreto, emenda PIX, enfim, protagonismo no Congresso acaba sendo muito grande, diferentemente de um passado recente. Então os deputados ali eles acabavam saindo para disputar prefeituras de capitais, ou mesmo de grandes cidades ali, porque valia a pena para ele acabar sendo eleito ali para um mandato de prefeito, por exemplo, né? 4 anos no mandato de prefeito com 2 de deputado, perdendo a eleição, o cara voltava para o Congresso, ganhando a eleição, ganhava pelo menos mais 2 anos de lambuja na vida pública, sem precisar disputar uma eleição, uma reeleição para o cargo de deputado. Mas a gente está vendo que vem caindo essa relação, a gente já mostrava, já apontava esse cenário, né? Agora esse cenário tende a se confirmar ali em 69, não mais do que 70 parlamentares. A gente está falando aí de senadores, né? Na prática são 4 senadores apenas, né? Rodrigo Cunha, Eduardo Girão, que está candidato em Fortaleza, Rodrigo Cunha, vice-prefeito de Maceió, Vanderlan Cardoso, prefeito de Goiânia, e Carlos Viana, candidato a prefeito de Belo Horizonte. Esses são os senadores, na lista aí tem mais 65 deputados, aí já não precisamos citar, até pelo tamanho aqui, o volume da lista. De qualquer forma, é uma lista muito menor do que anos anteriores. E é curioso também, Ariel, porque eu conversei com um senador na semana passada e ele dizia o seguinte, não é só a eleição municipal que já não tem tanto atrativo, porque a pessoa fica ali, né, dentro de um reduto eleitoral muito curto, de algumas cidades no máximo. Um deputado com poder, ou o senador com poder
de mandar emendas, acaba pulverizando isso mais dentro do Estado, em várias bases, não sei o quê. Mas algo curioso que esse senador me disse é o seguinte: vou te contar uma coisa. Quando eu mostrei esse levantamento para ele, há uns 15 dias mais ou menos, ele disse: eu vou te contar outra coisa. É muito melhor hoje ser senador do que ser ministro. Porque ministro, querendo ou não, a depender do ministério, você fica muito tutelado pelo presidente da República. De certa forma, isso... E esse senador era da base aliada, tá certo? Inclusive um senador do PT. Enfim, dentro desse cenário, eu queria que você comentasse isso que a gente está falando em relação a esse número de parlamentares, congressistas que vão disputar as eleições agora em 2022. Léo, esse é um número que se assemelha ao de 2020, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. É um número que está muito próximo de 2020. E a gente tem que considerar que em 2020 foi um ano de eleições municipais muito atípicas por causa da pandemia de Covid-19. E fora 2020, todos os outros anos, desde 92, esse é o levantamento que o DIAP faz, são mais de 90 parlamentares que deixaram ou que se afastaram, licenciados do Congresso Nacional para concorrer ao pleito municipal. Então há uma redução significativa que, sem dúvida, como você mencionou, está muito relacionada ao fato desse protagonismo que o Congresso Nacional ganhou, e aí seja um protagonismo pela capacidade de alocação de recursos via emenda parlamentar, mas também um protagonismo de agendamento de pautas que, de alguma maneira, reverberam no sucesso de carreira política desses parlamentares. Então, há esse elemento. E quando a gente vai olhar para alguns estudos, a gente encontra muito isso que esse senador comentou com você. Realmente há um protagonismo muito maior no Congresso Nacional e no Executivo uma visibilidade que traz mais riscos. Então, quando o senador, o deputado, ele é um ministro do governo, ele está no alvo, né? Ele está ali correndo o risco de ser, a qualquer momento, retirado do cargo ou ter uma complicação para a sua carreira política por uma implicação que, por vezes, não se fundamenta, mas que ele está sujeito a isso. Então, encontrou-se no Congresso Nacional esse ambiente favorável para que haja uma profusão de candidaturas de parlamentares que façam carreira e que, portanto, possam capilarizar o seu poder. Então, de alguma maneira, esses nomes permanecem no Congresso Nacional, mas isso não significa que eles perdem o poder na base. Ao contrário, é permanecer no Congresso Nacional para ampliar o poder na base. É essa lógica que muda. Então, eles conseguiram, de alguma forma, encontrar saídas para fazer com que mantivessem os cargos no Congresso Nacional e ainda assim conseguissem indicar seus nomes nas bases e favorecer aos seus pleitos locais. Muito bem, muito bem. Ariel, vamos lá. Vamos agora por prefeituras que a gente selecionou aqui. Vamos começar primeiro com Curitiba. Disputa em Curitiba tem embate entre lavagistas, bolsonaristas e centro-esquerda. Curitiba ficou uma cidade, né, foi sede da Lava Jato, né, foi uma cidade que Paraná, de certa forma, como Estado, é um Estado que tem se mostrado um Estado mais conservador, né, um Estado da ordem, vamos dizer assim, né, na ciência, na sociologia e na ciência política, tem essa expressão, o partido da ordem, né? Você tem um partido da ordem ali, de certa forma, é esse Estado que se apresenta. Curitiba, muito claramente ali, por conta da Lava Jato, acabou tendo um destaque grande, né? Eu tive em Curitiba em dois momentos, durante a Lava Jato e durante a prisão do ex-presidente Lula, ali na porta da Polícia Federal na época, a gente está falando aí de 18, existia ali um grupo de lavagistas, né, de pessoas que apoiavam a Lava Jato, mas já tinha também ali um grupo de petistas que acabou ficando muito tempo durante toda a prisão do Lula. Mas o fato é que não é uma capital de esquerda, o Estado está longe de ser, muito menos um Estado de esquerda,
Como é que você avalia esse cenário de Curitiba? Pois é, Léo, esse é um grande destaque para Curitiba, que é a presença dessas figuras, digamos, lavajatistas, né, ligadas a essa operação Lava Jato da Polícia Federal. E aí, isso está muito relacionado ao fato de que o Eduardo Pimentel, que é do PSD e é o atual vice-prefeito da capital, e tem o apoio do governador Ratinho Júnior, ele tem o apoio de Deltan Dallagnol, que era esse procurador do Ministério Público, que foi, digamos que, um porta-voz dos assuntos da Lava Jato bem no começo, né? Além disso, e aí puxando ainda para a linha da Lava Jato, a gente tem Perdão, Léo, você queria... Passagem que o Dallagnol negava o tempo todo de que ia entrar na política, entrou na política, deixou o Ministério Público, acabou sendo cassado no Congresso Nacional, né? Acabou perdendo o mandato. Acabou perdendo o mandato no Congresso Nacional. É verdade, e agora ele transfere, de alguma maneira, um capital político que lhe resta para Eduardo Pimentel. E segundo os levantamentos, é esse vice-prefeito que ocupa o primeiro lugar nas pesquisas. Né? A gente tem também o fato de que a vice do candidato do União Brasil, o Ney Leprevot, é a esposa de Sérgio Moro, a Rosângela Moro, que foi eleita deputada federal, ela é deputada federal por São Paulo, mas concorrerá agora como vice de Leprevot em Curitiba. Não é? Então, esses são elementos do lavajatismo. E do outro lado, mais à centro-esquerda, a gente tem ali o Luciano Dutti, do PSB, o partido de Geraldo Alckmin, que é quem congrega o apoio, por exemplo, da Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, mas que tem pouca chance de sucesso na capital curitibana, porque, como você disse, ela não é um centro de apoio a esses ideais mais à esquerda, e está muito fortalecida. A gente poderia até comentar de um enfraquecimento da Lava Jato ao longo dos anos, e de fato aconteceu, mas quando a gente olha para Curitiba, esse aspecto ainda é muito alocado, e principalmente nesse ano de eleições. Então, é difícil dizer ainda se haverá uma defesa da Lava Jato ou se isso será usado como um capital transversal que vai estar ali associado a alguns pleitos, então por imagem, nomes de apoio, mas sem dúvida é algo que vai ser importante no pleito em Curitiba. Não, é importante, né? Essa indecisão do casal Moro é muito curiosa, né? Moro ele escapou, acabou acabou mantendo o mandato dele ali, né? Mas ele mirou na presidência, depois deu uma tentativa ali de ver o cenário em São Paulo, acabou, né, como candidato no Paraná. Rosângela Moro vai disputar a eleição de 22 por São Paulo. Veja que casal curioso, né? E agora volta para o Paraná para disputar uma vice-prefeitura. Tá aí, esse é um caso, Ariel, que é a exceção que confirma a regra, né? Muito difícil você ter, como a gente tem uma queda no número de parlamentares candidatos, no caso dela, candidatos a prefeito, no caso dela, é candidato a vice-prefeita, ou seja, de fato é um casal muito curioso. Vamos lá, Maceió, a gente tem uma chamada aqui, favorito a reeleição em Maceió, prefeito pode abrir vaga para mãe no Senado. Me conta essa história, Ariel. Hoje, em Maceió, o líder das pesquisas e quem pode, de fato, vencer a eleição no primeiro turno é JHC, João Henrique Caldas, do PL de Bolsonaro. E aí, isso é uma grande história, Léo, porque o João Henrique Caldas, ao longo do ano, conversou muitas vezes com Arthur Lira. Como nós sabemos, Arthur Lira é um deputado federal eleito por Alagoas e queria, de alguma forma, manter ali alguma presença via outro candidato na prefeitura, mas não obteve sucesso. E aí o JHC encampou Rodrigo Cunha, senador, como seu vice para esse pleito de 2024. Isso é um caso que a gente já vem comentando aqui,
de candidatos à prefeitura que já estão pensando ali na eleição de 2026, portanto de governo, e que querem um vice que de alguma forma consiga manter o seu legado vivo. Então, JHC ganhou essa batalha com Arthur Lira, que sai enfraquecido, porque pensando em 2026 também, Arthur Lira estima concorrer ao Senado por Alagoas e não ter um nome, não ter emplacado um nome na prefeitura agora, que provavelmente vencerá, o que tudo indica no momento, o enfraquece nesse pleito. E aí, tanto o Arthur Lira, mas também um outro nome muito conhecido de Alagoas, que é Renan Calheiros, não foram bem sucedidos nessas batalhas de candidatos para Alagoas, né? E aí o Renan Calheiros, por exemplo, ele tem o seu candidato do MDB em terceiro lugar nesse levantamento. Agora, quando a gente está falando ali desse vice de João Henrique Cunha, que é o líder nas pesquisas atualmente, a gente tem que, quando João Henrique Cunha deixar o Senado para assumir efetivamente a vice-prefeitura, a mãe de João Henrique Caldas, o atual prefeito, que é prefeita de uma cidade no interior de Alagoas, é quem vai assumir a suplência. Então, no Senado, a gente tem isso de que os senadores são eleitos já com suplentes, né? Um primeiro e um segundo suplente para esses casos de vacância. E uma das suplentes de Rodrigo Cunha é justamente a mãe de JHC. Então, calhou muito positivamente para JHC puxar Rodrigo Cunha, porque enfraquece Arthur Lira, que de alguma maneira poderia implicar em dificuldades para o sucesso da carreira política de JHC no futuro, em 2026, e ao mesmo tempo eleva a mãe dele de prefeita de uma cidade muito pequena no interior para senadora da República, não é? Bem, vamos tratando agora tratamos Manaus. Manaus tem empate técnico de prefeito e 2 desafiantes de pesquisa. Mas, Ariel, eu vou te falar uma coisa antes. A gente tem uma enquete aqui no nosso YouTube perguntando se o Brasil está fazendo uma boa campanha nessas Olimpíadas, tá certo? E aí eu peço inclusive que quem está nos assistindo escolha, se inscreva no canal do SBT News, mas eu queria que você respondesse essa pergunta. Você acha que o Brasil está fazendo um bom papel nas Olimpíadas? Aí você vai dizer, Léo, você quer... O que você está querendo? Quero ver falar sobre política. Você está falando sobre os Jogos Olímpicos, mas vamos lá. Está fazendo bom... Imagino que de alguma maneira você está acompanhando as Olimpíadas. Estou acompanhando com certeza o sucesso dos nossos atletas. E, Léo, para você ter uma ideia, a gente estava analisando esses dias o quadro de medalhas e tentando justamente fazer uma comparação política, porque há esse comparativo de medalhas ao longo das Olimpíadas, né? E a gente está correndo o risco de ter menos medalhas do que teve ali em Tóquio e de que como isso pode representar de alguma forma uma redução no investimento para esses atletas. Então, Bolsa Atleta, mas outros investimentos, principalmente por atletas que são das Forças Armadas Brasileiras. Então, eu, claro, torço muito para que os nossos atletas sejam bem-sucedidos. Fico indignado com algumas competições, acredito que a gente poderia ser bem mais bem avaliado, mas estou contente. Muito bem, a gente também está fazendo uma enquete particular aqui, Ariel, com os nossos entrevistados e os nossos convidados, e eu te pergunto o seguinte, se você fosse técnico da seleção brasileira de futebol feminino, você colocaria Marta para jogar, para entrar em campo como titular, ou você deixaria ela no banco para entrar em outro momento da partida? Olha, que pergunta capciosa, Léo. Marta é uma querida do nosso povo brasileiro e é interessante porque as 2 últimas partidas que ela não jogou, o Brasil teve vitória, né? A gente pode usar esse elemento para dizer que, portanto, não colocá-la poderia aproximar a gente de uma vitória. Mas eu colocaria Marta assim para jogar, eu acho que ela é uma grande líder da seleção brasileira de futebol feminino e, sem dúvida, ia inspirar as outras jogadoras a fazer um bom jogo, com certeza. Em favor da Marta, o tempo que ela passou em campo, o Brasil não estava perdendo em nenhum momento. Agora, muito claramente, a derrota para a Espanha acontece depois
da expulsão dela. Mas, Ariel, vamos aqui, você está aqui com a gente para falar de política. Manaus tem empate técnico de prefeito e 2 desafiantes. Como é que está a situação em Manaus? Vamos lá? Davi Almeida, do Avante, ele é o primeiro colocado e nas pesquisas ele desponta todos os outros em cenários de segundo turno também. Davi Almeida é o atual prefeito e como a gente tem de praxe, não é? O prefeito ele tem mais chances de vitória porque ele já está ali na máquina, ele consegue ajustar as publicidades de governo de alguma maneira possam favorecer a sua campanha, ele é mais conhecido da população. E agora é curioso que o candidato Alberto Neto, que é do PL em Manaus, uma região que tem votações expressivas a Bolsonaro, não tenha engajado tanto nesse pleito, porque o segundo lugar é o Amon Mandel, que ele é o deputado federal mais jovem eleito na história, e ele traz isso no seu histórico como algo que é favorável, não é? Ele tem esse mérito, mas também vai ser usado contra ele no sentido de recursos e experiência política para comandar uma capital como Manaus. E, em terceiro lugar, aparece o candidato do PT. É mais uma capital que o PT lança um candidato e provavelmente não terá sucesso, que é o Marcelo Ramos. Foi primeiro secretário da Câmara, esteve muito ativamente envolvido em pautas, né, importantes no Congresso Nacional quando ele foi deputado federal, mas depois não teve sucesso e aí agora tenta a Prefeitura de Manaus. Agora, o que a gente pode esperar para lá, de fato, é que o Davi Almeida ele vai fazer uso de todos os seus recursos possíveis para manter essa estabilidade na pesquisa. Ele abre 11 pontos percentuais de diferença de Amon Mandel, por exemplo, quando a gente pega alguns levantamentos. Mandel é um candidato curioso, né? Porque tem a questão da idade, né? Já é por si só ali um político que já vinha causando surpresa na própria eleição dele para deputado e, de alguma forma, vamos dizer assim, falando num espírito meio olímpico, está disputando a sua primeira Olimpíada, de fato, né? Que é uma eleição para a prefeitura, né? Vamos dizer que a eleição ali para deputado federal, que não é pouca coisa, diga-se, foi uma eleição onde você tem mais gente disputando, ou seja, você tem mais vagas, né? No caso da eleição para prefeito, é uma eleição muito mais difícil, por mais que o protagonismo do Congresso, como a gente já falou aqui, esteja cada vez mais forte, né? É uma eleição majoritária agora para o Amon Mandel e é importante a gente lembrar que esse é um levantamento todo, todas essas pesquisas que a gente vem comentando são pesquisas que foram feitas com pré-candidatos, algumas já feitas agora com nomes confirmados, né? O TSE encerrou nessa segunda-feira o prazo para que os partidos e coligações pudessem indicar os seus nomes, e Amon Mandel tem o fato de que ele é muito jovem, que ele pode engajar justamente nesse período de campanha eleitoral com ações nas redes, ele é muito engajado dentro do Congresso Nacional com outras lideranças na Câmara dos Deputados, e isso pode, de alguma maneira, trazer um protagonismo para ele, que pode não se reverberar numa vitória para esse pleito, mas sem dúvida ele sai da eleição com um capital acrescido. Estar nesta eleição e já configurar em um segundo lugar, sem dúvida, é um mérito importante. Muito bem, muito bem. Ariel Calmon, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Semana que vem a gente vem mais com 3 capitais aqui para que a gente fale sobre as eleições municipais. Muito obrigado, um forte abraço para você. Eu que agradeço, Léo. Até semana que vem.